resulta dos precedentes que isso pode gerar. Agora vem uma parte interessante. Imagina se ele no caso é o Trump, decide atacar uma instalação do PCC que refina drogas para os Estados Unidos por aqui. E daí tem mais, lá no UOL tem mais algumas outras falas aí do Etigoyen. Mas, como assim? Tem instalação do PCC aonde? O pessoal sabe que tem uma instalação do PCC e daí ninguém faz nada? Eu fiquei meio pasma assim, digo, oi, como é que é? Tem uma instalação do PCC? E segundo tudo bem, fiquei satisfeita de saber que tem no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas e tal, aqueles que olham para os Estados Unidos dessa maneira crítica, né? A atitude norte-americana de xerifes do mundo e a visão extraterritorialista da sua legislação. Palavras do Etigoyen. Isso é legal, né? Isso é bom, saber que eles não são todos alinhados de primeira hora do tio Sam. Só que, gente, sabe quando é que o Trump ou qualquer outro vai atacar uma instalação do PCC por causa de drogas? Never. Nunca, jamais. Nem no meio do pesadelo. Eles querem petróleo. No caso do Irã lá, quem sou eu para tecer considerações, porque eu não sei nada, mas o que eu sei é que eles querem petróleo. E o Irã parece que encontrou mais um lençol lá, alguma coisa bem grandiosa com relação a petróleo. Então eles querem isso, eles querem a reeleição, eles querem continuar com aquela luta intestina, sabe, entre Israel e todo mundo que tiver em volta, que Israel não consegue, né, ter uma relação. A culpa não é de Israel, Israel toda a vida foi blá 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 blá, sabe, uma coisa assim que eu pessoalmente já disse isso 500 vezes, não faz a menor diferença a minha opiniãozinha, mas o Israel e os árabes, os judeus e os árabes são duas etnias que têm uma mesma origem, o DNA dos dois é o mesmo. Ambos são filhos, tem lá o nascedouro da história dos árabes e dos judeus é o Abraão. Abraão estava com a mulher Sara, faturou a escrava, e aí faturou no sentido de teve relações com ela, porque ele queria ter um filho, e a Sara, judia, não podia dar um filho para ele. E olha que eles já eram avançados na idade. Mas mesmo assim eles não tinham filhos. Isso é a história que conta lá, a história que conta a Bíblia Sagrada. Bom, aí a Sara não podia ter filhos e aí ela olhou e viu em volta e olhou para Agar e disse, tu não quer deitar com Agar, quem sabe eu te dar um filho. Aí o Abraão, vou fazer esse sacrifício, vai ser terrível e tal, mas vou fazer esse sacrifício, vai ser horrível. Mas foi, tadinho, foi um horror, né? Aí deitou com a Sara não, com a Sara ele já deitava quase um século. Aí foi com a Agar ficou grávida e nasceu o filho do Abraão, com a escrava. Só que daí, segundo a história, apareceu um anjo lá, eu acho que era um ET, né? Mas tudo bem, dizem que é um anjo. Apareceu para Sara e disse, tu vais agora, vai ter um filho, te prepara, e blá 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 e tal, e pá, nasceu o filho. A Sara ficou grávida. Daí o Abraão, o que eu vou fazer, né?
a minha mulher, que é realmente minha mulher, não é uma escrava que tem uma outra etnia e tal, e etc., está grávida. Então ele pegou a escrava Agar, estou esquecendo agora do dono, Ismael, né? Como era o nome do filho da escrava? Pegou e disse, olha, vão catar coquinho lá no meio do deserto. Mandou eles para o deserto para morrerem. Mas daí Deus apareceu, olhou e disse, vocês vão ter continuidade e essas estrelas que vocês estão vendo no céu vai ser um número de seguidores e blá 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 e tal. Aí quer dizer, os dois são filhos. Aí nasceu Isaac, não foi? Eu não eu não me lembro, não tenho muita certeza disso. Mas a história é uma história que pode se passar numa vila aqui, num condomínio de luxo. É uma história desse tipo, assim. O marido está insatisfeito com a mulher, deita com a primeira que aparece, aí tem um filho dela, manda ela pro diabo que carregue, porque não tem responsabilidade, né? Mas dizem que tudo isso tinha sido uma orientação de Deus e tal. E aí, então, os dois um odeia o outro desde esse tempo. E nós, que não somos nem árabes, nem judeus, eu tenho uma dúvida, porque dizem que eu tenho lá se eu for procurar na minha árvore genealógica, eu vou encontrar uma dessas, né, por parte de um bisavô. Mas aí, o que acontece? Os dois ficam brigando, tem o mesmo DNA, brigam, se matam, e essa história, tem muito tempo, né? E nós temos que pagar gasolina mais cara, temos que aceitar que pode ter uma terceira guerra mundial a qualquer momento, por causa dessas duas etnias de irmãos, de irmãos. E nós é que temos que suportar essa idiotice familiar séculos e séculos. Impressionante isso. Eu estou fazendo uma leitura totalmente grosseira, sem nenhuma visão religiosa, sem nenhuma visão do mundo superior, do outro lado da vida. Estou fazendo uma história que pode acontecer em qualquer bairro aqui, sabe? E depois eles se resolvem. Agora, aí vem, pois é, porque daí aí tu tem judeu espalhado por todas as partes mais importantes, são os caras que são donos dos bancos, são donos da imprensa mundial, são, né, tem lá um pensamento superior e tal, uma cabeça brilhante. Mas quem tem petróleo são os árabes. Parece brincadeira feita de propósito para transformar o mundo nessa grande zorra total, né? Tem até uma história que está sendo contada hoje, lá do 247, que quem está escrevendo é o Leonardo Atush, que é jornalista e editor responsável pelo 247. E ele é editor responsável pelo 247. Aí o colunista Mauro Nadvorny escreveu uma coluna comemorando a morte do general do general Soleimani. Então o empresário Mauro, eu acho que o Mauro Nadvorny não era da RBS, não era sogro não, genro do Maurício Sirotsky, eu acho que era, né? Eu me lembro desse nome, assim, mas ele faz parte do grupo Resistência Democrática Judaica. Ele já publicou dezenas de artigos no Brasil 247. Ele alega, hoje,
neste sábado, ter sido censurado pelo Atush no dia de ontem, num artigo publicado em sua página no Facebook. Está hoje na página dele no Facebook, acusando o Atush de ter excluído o seu artigo, que ele foi censurado. Mas veja bem, ele celebrava o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani, ordenado pelo presidente Donald Trump. Seu artigo se chamava Um Ser do Mal a Menos no Mundo, e dizia na primeira frase: acordamos em um mundo um pouco melhor para se viver. Aí o Atush conta: quando fui alertado sobre o artigo, solicitei sua exclusão por um motivo óbvio. Nenhum veículo de comunicação que se pretenda progressista e humanista, que é o caso do 247, pode celebrar a morte ou o assassinato de quem quer que seja. Alega Mauro Nadvorny que o general ameaça a sua existência, porque ele é judeu. Daí nós temos tudo que ver com isso. Por isso que eu conto a história sempre da Sara, da Agar, do Abraão, porque não é assunto nosso. Eles tinham que ir para um tatame, se pegar, se matar a pau e resolver, porque é um problema familiar. Mas tem toda uma história, porque daí um tem um Deus, o Deus tem um nome, o outro tem outro Deus, tem um outro nome, e daí, sabe, fizeram duas religiões poderosíssimas. Tudo isso é grandioso, eu estou falando como se fosse uma coisinha banal. Mas é que é uma coisinha banal. É grandioso no sentido de terem tornado isso uma coisa grandiosa. Porque, na verdade, é um caso de traição consentida, que a mulher teve um filho, a escrava teve outro filho, era escrava. O senhor disse: olha, eu vou deitar contigo. Ela: pois é, não sei, eu acho que eu vou ficar, e como é que fica? E acabou, claro, ela era escrava. E aí o Nadvorny, esse diz, né, o general ameaça a sua existência. Só que daí, com essa briguinha de primos, nós, milhões de brasileiros, milhões de americanos, milhões de europeus, milhões de africanos, nós ficamos também sendo ameaçados por uma possibilidade de guerra. Aí continua aqui o Atush, né? Do mesmo modo, milhões de iranianos e palestinos também poderão alegar que Donald Trump e Benjamin Netanyahu ameaçam as deles. Mas claro! Eu estou sendo ameaçado. Mas tu está ameaçando também. Por que não sentam, não conversam e não se lembram que papai era Abraão? Todos os dois, tanto os judeus quanto os árabes, porque o Abraão, que o pai Abraão, porque o ancião tem um nome aí que agora me esqueci. Eu estou falando da forma mais grosseira, grotesca, simplória possível, porque é um assunto grotesco, simplório, que nós estamos aguentando há séculos, há milênios, e nós não temos nada com isso. E aí continua o Atush: nem por isso toleraremos em nossas páginas que suas mortes, quando vierem a ocorrer, sejam comemoradas. Ele se refere aqui ao Donald Trump e ao Benjamin Netanyahu. Nadvorny alega que seu artigo poderia ter sido publicado desde que deixássemos claro que se trata da sua posição e não da nossa. Mais uma vez ele está equivocado. Seu texto só poderia ser publicado no Brasil 247 se não houvesse aqui qualquer princípio editorial. Aliás, ele próprio se recorda de um texto que foi excluído no passado porque era ofensivo aos judeus e também havia sido publicado inadvertidamente. Neste caso, o autor reconheceu seu erro e não nos acusou de censura.
Mauro Nadvorny considera o general Qasem Soleimani um carniceiro e um potencial exterminador dos judeus. Milhares de manifestantes iranianos que